Quando a equipe está para sair, Nabuto, o guia tradutor que vinha voltando da beira do rio, se aproxima de Dória e lhe diz no seu dialeto xumã: Senhora, teremos que deixar a viagem para amanhã. O barco que vamos usar ainda não voltou da pescaria. Rapidamente ela traduz para o professor a situação. Então, ele se vira para o grupo, diz: Pessoal, em certo ponto é bom. Fizemos essa longa viagem e, apesar de termos dormido durante o voo, sabemos que o descanso fica comprometido. Dormiremos na aldeia e amanhã, pela manhã, sairemos mais descansados. O grupo rapidamente se desfaz e se dirigem à barraca reservada a eles. Na manhã seguinte, o sol brilha por cima das águas do rio Orange. O grupo toma um reforçado café da manhã ao estilo bosquímano. E se mostram muito animados, porém, toda essa excitação não passou despercebida ao chefe da aldeia que está sentado junto ao professor, claramente com um olhar de desaprovação. O chefe sabe do risco que é seus nativos acompanharem essa expedição à área proibida, onde ele sabe que vive o xamã. Ao lado dele, Dória, que sente a tensão no olhar do chefe, aproveita para agradecer a hospitalidade dispensada a seus amigos e diz muito obrigado ao chefe. Nesse momento, o chefe, como se não a tivesse escutado, se põe de pé e, apontando para o horizonte, diz: Além daquilo que nossos olhos podem ver, há uma terra proibida, um lugar sagrado onde vive um homem, aquele que possui o segredo da longevidade, um xamã sagrado que desconhece a morte. E tentando colocar medo no grupo, diz mais: Vocês poderão encontrar muitos problemas. Como que, para quebrar a narrativa do chefe, o general Edward se coloca de pé e diz a Dória: Parece que ontem de noite, o nosso tradutor se mostrou indiferente comigo quando tentei trocar algumas palavras com ele. Dória riu alto e diz: General, seguramente não era ele. O general arregalou os olhos e disse: Como que não? Era ele sim. Não, general, não era. É que Nabuto tem um irmão gêmeo, o qual é muito tímido. Todos caem na risada. O professor também se levanta e diz: Chegou a hora, vamos, porque já são quase 11 horas e temos que sair para aproveitar parte da manhã. Nabuto diz a Dória que conseguiu mais 3 carregadores para ir junto, porém adverte que se houver um encontro com o xamã, não sabe qual possa ser a reação deles. Já na beira do rio, Dória lidera os guias no carregamento do barco com todos os materiais que eles podem precisar em sua jornada, que os levará à Terra Proibida. Os guias trabalham duro, carregando tudo, tentando não esquecer nada e carregando o barco com comida, água e armas. O Dr. Benton inspeciona cuidadosamente o barco, depois vai ao professor e diz: O barco está em boas condições, não teremos problemas com ele. É quase 11 horas quando o grupo inicia a viagem. A lancha segue seu curso, atravessando as correntes do rio Orange, destinada à sagrada região proibida. O lar do antigo xamã, longe da aldeia Bosquímano, nas planícies selvagens do Kalahari, que, segundo a tradição oral, testemunharam o nascimento da espécie humana. Essa paisagem alucinante os faz refletir sobre as origens do mundo. O guia conta a eles que, numa era antiga, as correntes do rio já haviam cruzado completamente o deserto do Kalahari e que uma grande tempestade de areia havia formado a Grande Duna 45 no deserto da Namibe. Ele conclui dizendo que, em casos como esse, a natureza revela como tudo está conectado. É quase 2 da tarde, o rio está se alargando mais e mais, formando um grande lago. O barco então se aproxima da margem, e Dória diz em voz alta e solene: Chegamos, vamos descer, quem sabe vocês não encontram o que estão procurando. O grupo desce, rapidamente os guias tomam o equipamento e as armas, e começa a difícil caminhada pelas areias do deserto. Algum tempo depois, parte do grupo que ia à frente é surpreendida por uma rajada inesperada de tiros. Todos olham para trás e identificam o guia que disparou por ordem do general, que havia forçado um dos guias a atirar, afirmando que tinha visto uma fera selvagem. Dória e o professor dizem que não viram nada, no entanto, um dos guias encontra vestígios de um grande animal e seus filhotes que desaparecem nos arbustos. Os guias trocam palavras em seu próprio dialeto, discutem fervorosamente dizendo já terem entrado muito longe na terra sagrada, mostrando que a tensão entre eles vai ficando cada vez mais clara.
Eles sabem que esta terra pertence ao xamã e não querem um encontro com esse temido ser. De repente, todos sentem um arrepio na espinha ao ouvirem um canto agudo e estranho, vindo do topo de uma árvore, fazendo arrepiar seus cabelos. No início, eles pensam que é a voz de um menino descendo pelos galhos da árvore, com incrível agilidade. Tão rápido quanto seus olhos piscam, a figura desse ser se revela diante deles e só então percebem que não é um menino, mas um homem velho e muito estranho. Os guias emitem um grito de pavor e mostram uma grande consternação em seus rostos. Estão aterrorizados e tentam fugir, mas suas pernas não obedecem. Talvez o poder do velho homem tenha congelado seus corpos. Eles gritam: "O xamã! O xamã!" O homem velho se parece fisicamente com um Busman, mas sua pele é vermelha como o deserto da Namíbia. Com olhos alegres, ele olha para Benton e o professor, dizendo algo em dialeto Khoisan, diferente do dialeto Xumã dos guias. O professor pede ao guia tradutor Nabuto, o único que não esboça medo do xamã, para traduzir, e o guia começa a traduzir com alguma dificuldade. Ele diz: "O xamã está saudando e dando as boas-vindas a vocês em seu lugar sagrado e também os convida a segui-lo até a sua casa." O professor agradece ao xamã e diz que ficarão felizes em ser seus convidados. No entanto, Nabuto diz que os outros guias, nenhum deles seguirá o grupo, pois estão em pânico. Eles vão esperar nesse mesmo lugar, porque desejam sair da Terra Sagrada o mais rápido possível. Alguns, de aparência mais velha, disseram que já tiveram a terrível experiência de ter visitado o xamã. Temem que possa voltar a acontecer o mesmo. Neste momento, Ravine assume a delicada situação e diz a Nabuto que ele será bem recompensado por seguir com eles até o lar desse fantástico homem. Nabuto agradece e diz que ele irá, porém não vai aceitar beber nada oferecido pelo xamã, e o professor concorda. O xamã observa tudo com uma expressão beatífica. Todos os guias ficam em um lugar como um oásis enquanto o grupo começa a seguir o homem santo que os guia por um labirinto de pedras e areia. No caminho, pensando que o xamã não está prestando atenção, o professor pega seu celular no bolso e começa a gravar até chegarem à caverna do xamã. O xamã os convida a entrar e oferece sua hospitalidade, pedindo que todos se sentem ao redor de uma fogueira. Logo depois de estarem sentados, o xamã começa a falar e o tradutor diz que ele está se referindo a algo, ou alguém que deveria ter vindo aqui com eles. Surpresos, Benton e Ravine têm discussões, se perguntando sobre o que ou a quem o santo homem pode estar se referindo. Neste momento, todos ficam petrificados quando ouvem uma palavra perfeita e bem pronunciada em inglês pelo xamã. O Robertson. Dr. Benton explode. "O quê? Meu Deus, como é que esse homem sabe sobre Robertson?" Enquanto o general e Benton discutem acaloradamente, assustados e confusos, Dória, que estava totalmente pálida e sem fala pela sequência de eventos, entende que há algo intrigante sobre eles em relação ao jovem especial que tocou seu coração na noite em que o conheceu no clube e que desapareceu sem se despedir. Neste momento, ela percebe o real propósito da viagem deles para esta região e se sente mal pela maneira malévola com que esses dois homens lidaram com tudo, manipulando-a de uma maneira quase traiçoeira. O xamã pergunta novamente sobre Robertson e Ravine tenta enganá-lo com uma pergunta. "É verdade que você realmente conhece o segredo de como viver para sempre?" O xamã abaixa a cabeça e responde: "Sim, eu conheço." O general não espera e pergunta: "Se você realmente conhece o segredo da juventude, como é que você aparenta ser tão velho?" E o xamã responde com uma pergunta: "E quantos anos você acha que eu tenho?" O general não tem palavras para responder a isso e volta a perguntar: "Quem é você?" "Eu sou o protetor de Gaia. Vim há milhares e milhares de anos a cuidar do planeta contra grandes catástrofes como o grande dilúvio, cometas e outros grandes eventos que pudessem acabar com Gaia. Essa é minha missão, e só poderei voltar para meu mundo quando a evolução do homem chegar num estágio que possa cuidar verdadeiramente de Gaia. Então poderei partir." O primeiro homem que estava capacitado para assumir essa missão foi Matusalém. Logo eu o trouxe e lhe ensinei o segredo da longevidade. Porém, ele se corrompeu e começou a usar o segredo fora do lugar sagrado. Logo ocorreu o desequilíbrio em Gaia e veio o grande dilúvio.
A partir daí, a humanidade teve uma segunda chance. Matusalém, o homem que foi o primeiro ser humano a ser guardião de Gaia e do feitiço sagrado da longevidade, esqueceu que o feitiço sagrado não deve ser usado fora deste lugar sagrado onde estamos. Aqui estamos livres da ganância, inveja, maldade e todo o mal que a sociedade civilizada pratica entre si. Agora, milhares de anos depois de Matusalém, há outro ser humano escolhido para ser o guardião do grande rito sagrado. É Robertson, que mostra ser capaz de seguir as regras necessárias para praticar o feitiço sagrado. É por isso que estou esperando por ele. Logo, Dória, que até o momento estava calada, toma coragem e pergunta ao xamã. Qual o motivo quando alguns nativos se atrevem a vir aqui, eles voltam com uma aparência envelhecida? O xamã responde que ele, para seguir vivendo por anos, toma anos dos nativos. O professor se adianta e manda outra pergunta. Como assim? Toma? Sem o consentimento deles? Então o xamã esboça um sorriso e aponta para um caldeirão que está em um outro fogo e diz: Ali eu tenho um chá poderoso, chá que encanta a qualquer pessoa, fazendo com que sinta algo melhor de que qualquer prazer. A pessoa fica desprovida de vontade própria, de tão fantástico que é seu efeito. Fica abobada e perde qualquer sentimento de razão. Sem o chá, é impossível conseguir obter a permissão do indivíduo depois que ele toma. O efeito é imediato, e então recito o conjuro e tomo de 10 a 15 anos dele. Anos que ele ainda não viveu. E nesse momento, é como se tivesse passado esse tempo de sua vida ao instante que recito o feitiço. O professor, que é um cientista e quer saber e conhecer mais sobre esse feitiço, pergunta ao xamã: E como Matusalém saiu do local sagrado e foi usar o feitiço lá na civilização? Ele roubou e levou também o chá? Não, ele não levou o chá. Ele usou um chá mais poderoso do que esse que eu tenho aqui e que vocês têm na sua civilização. Neste momento, todos arregalaram os olhos e o doutor pergunta, quase em tom de desespero: Que chá é esse que eu não conheço? Edward, você sabe o que é? O general diz: Não seria a cocaína? Ou um chá de cogumelo? O xamã respondeu: Não, esse chá que estou me referindo encanta o mundo inteiro. Ninguém está livre dele. É o que tira a vontade própria de cada pessoa. Deixa a qualquer um bobo. Esse chá se chama dinheiro. Até na Bíblia faz referência a esse chá, dizendo que é a raiz de todo mal. Esse é o chá que vem encantando a humanidade desde tempos remotos. Nesse momento foi como se todos reconhecessem que realmente é uma verdade. O dinheiro encanta as pessoas ao ponto de perderem a razão. O professor, ainda não convencido de tudo e querendo agora saber quais são as palavras do conjuro e o poder do chá, usa a esperteza e diz ao xamã: Apesar dos meus 63 anos, como forma de agradecimento pela sua hospitalidade, quero agraciar a você com 10 anos de minha vida. Você pode fazer o ritual comigo? O xamã, prontamente, vai até o caldeirão e, com uma concha de madeira, coloca em um recipiente um pouco do chá e entrega ao professor que, sob os olhares de espanto de todos, bebe de um só trago. No mesmo instante, o professor olha para o teto da caverna com os olhos revirados e depois olha aos seus amigos sentados ao redor da fogueira, sente uma sensação divina, parece em um transe celestial. A paz é indescritível. Ele que já fez uso da cocaína em seus experimentos e sente que a cocaína não chega a 5% do efeito fenomenal desse chá. Nesse momento, o xamã o pega pela mão e o leva para outra parte da caverna. O professor pergunta baixinho ao xamã: Por que o nativo que trouxemos conosco não tem medo de vir aqui e nunca voltou envelhecido? O xamã lhe responde que: Eu não tomo anos de pessoas que sejam gêmeos, pois o tempo será sempre o dobro. Ou seja, se tomo 10 anos, estarei na verdade tomando 10 anos seus e 10 anos do seu irmão gêmeo, o qual não estaria sabendo do motivo. Logo depois de dizer isso, o xamã coloca a mão no ombro do professor e recita o conjuro com uma voz que enche toda a caverna. Virabili Ukan. Nesse momento, o professor sente como se tivesse caído um peso sobre seus ombros, passando a mão pela face, a sente mais enrugada e, junto ao xamã, começa a caminhar, com mais dificuldade do que antes, de volta para a sala onde estão os outros.
Quando os presentes olham para o professor, ficam em estado de choque e Dória exclama: Professor, então é verdade? E também nota o xamã com um melhor aspecto. O professor se dirige ao grupo, ainda sob os efeitos do chá, e diz: Amigos, nunca passei uma experiência tão fantástica como essa que estou passando com esse fenomenal chá. Nabuto expressa desejo de ir embora, pois não quer ficar por muito tempo na caverna do homem sagrado, e diz que os guias podem ficar preocupados com a demora do grupo. Nesse instante, discretamente o professor apaga o celular que estava gravando. O grupo se levanta e o professor, com a aparência acabada, se dirige ao xamã e dizem que vão partir. Na porta da caverna, ele se despede do xamã e começam a caminhar em silêncio, refletindo na fantástica aventura. O xamã da entrada da caverna diz: Esperem um pouco, tenho algo a dizer. Não esqueçam de avisar ao Robertson para que venha assim que puder. O professor diz que ele vai avisar. Mais à frente, o professor pede ao grupo que se detenha e diz: Vamos fazer uma reunião aqui antes de prosseguirmos. Todos se aproximam do professor, sabendo que a reunião tem a ver com a experiência que tiveram na caverna. O professor, então, sem cerimônia, diz: Senhores, temos que celebrar um pacto entre todos que jamais iremos fazer uso desse encanto. Já sabemos que, conforme disse o xamã, o dinheiro tem o mesmo efeito que o chá, e pode ser até mais poderoso. Vocês todos escutaram e sabem que o conjuro é muito fácil de pronunciar. Não podemos ser causadores de desequilíbrio ambiental. Já o mundo está cheio de problemas. Todos concordam? Como que estivessem ensaiado, todos respondem juntos: sim. Muito bem, retomemos nosso caminho para a aldeia. Logo depois de encontrar os guias que ficaram esperando, voltam ao barco e retornam à aldeia sem mais incidentes. No outro dia, após se despedirem-se dos nativos e, em particular, de Nabuto, o grupo retorna à civilização.